No coração gelado da Serra da Estrela, o vento uivava como um lamento ancestral enquanto Maria, a madrasta de João, parava o carro antigo à beira de uma estrada nevada. Com os olhos frios e cheios de desprezo, ela empurrou o menino de 12 anos para fora, gritando que sua anormalidade envergonhava a família. João, tremendo no frio cortante, viu o carro desaparecer na neblina, deixando-o sozinho com o peso de um segredo que mal compreendia, sua atração por meninos, confessada inocentemente dias antes. As horas se arrastavam como eternidades. João cambaleava pela neve, os pés dormentes, o estômago vazio. Ele se lembrava das discussões acaloradas em casa, em Coimbra, onde o pai, um homem conservador e devoto católico, descobriram um desenho escondido no quarto do filho, 2 meninos de mãos dadas. Maria, a nova esposa, usara aquilo como arma, convencendo o pai de que João era uma aberração, que precisava ser corrigida pela natureza impiedosa. Mas ali, no silêncio opressivo da montanha, João não pensava em correção, pensava em sobrevivência. Seus pensamentos giravam em torno da traição, como uma mulher que se dizia mãe poderia abandoná-lo à morte. O sol poente tingia a neve de laranja quando João avistou uma cabana abandonada. Forçando a porta rangente, ele se abrigou do vento, enrolando-se em trapos velhos encontrados no chão. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto gelado enquanto ele murmurava orações que aprendera na igreja, questionando se Deus o odiava tanto quanto sua família. Naquela noite, o frio penetrava seus ossos, mas algo mais profundo se acendia, uma faísca de raiva, misturada à confusão. Porque ele era diferente. Porque isso o tornava indigno de amor. No dia seguinte, milagrosamente, um grupo de montanhistas o encontrou. Eles o levaram para um hospital em Covilhã, onde médicos trataram sua hipotermia. A polícia foi chamada, e a história veio à tona: abandono infantil. O pai de João, alertado, apareceu no hospital com Maria ao lado, fingindo choque e arrependimento. Foi um mal-entendido, disse o pai, abraçando o filho com mãos trêmulas. Mas João via a verdade nos olhos de Maria, um brilho de vitória frustrada. A investigação foi breve, a família alegou que João havia fugido após uma briga, e sem provas concretas, o caso foi arquivado como um desentendimento familiar. João voltou para casa, mas nada era o mesmo. Ele se trancava no quarto, evitando olhares, sentindo o peso da vigilância constante. Os anos passaram em Coimbra, uma cidade de tradições antigas e segredos sussurrados. João crescia em silêncio, excelendo na escola para provar seu valor, mas internamente dilacerado. Aos 15 anos, ele se apaixonou secretamente por Miguel, um colega de turma extrovertido e atlético. Eles trocavam olhares furtivos na sala de aula, e um dia, num parque isolado, Miguel confessou sentimentos semelhantes. Foi o primeiro beijo de João, um momento de êxtase puro, mas seguido de pânico. E se nos descobrirem? Sussurrou João. Miguel riu, dizendo que o amor não se esconde. Mas para João, o amor era uma armadilha. A pressão familiar intensificava. O pai o inscrevia em grupos de jovens católicos, onde padres falavam de pecados contra a natureza. Maria, sempre vigilante, comentava casualmente sobre homens normais que se casavam e tinham filhos. João sentia asfixia, cada refeição em família era um interrogatório velado, cada saída uma suspeita. Ele mentia sobre amigos, inventava namoradas fictícias para aplacar as desconfianças. Internamente, o conflito rugia: era ele errado por amar assim? Ou era a sociedade que o condenava injustamente? Numa noite chuvosa, aos 17 anos, João confrontou o pai. Por que me deixaram lá? Perguntou, voz trêmula. O pai desviou o olhar, murmurando sobre lições necessárias. Maria interveio: foi para o teu bem, para te endireitar. Aquelas palavras foram o estopim. João fugiu de casa naquela noite, levando apenas uma mochila. Ele se refugiou em Lisboa, a capital vibrante, onde encontrou um abrigo para jovens em risco. Lá, pela primeira vez, ouviu histórias semelhantes, garotos rejeitados por suas famílias devido à orientação sexual. Um conselheiro, um homem gay assumido, o ajudou a entender que não estava sozinho. Em Lisboa, João reinventava-se. Trabalhando como garçom num café boêmio, ele estudava à noite, sonhando com uma carreira em direito para combater injustiças. Ele reencontrou Miguel, que se mudara para a cidade para estudar. Seu relacionamento florescia em segredo, mas com mais liberdade.
Caminhadas pelo bairro alto, beijos roubados em ruas estreitas, era uma vida nova, mas assombrada pelo passado. João lutava com pesadelos do abandono, questionando se poderia confiar em alguém novamente. A tensão social em Portugal pesava. Apesar de leis progressistas, o casamento gay legalizado em 2010, a sociedade conservadora, especialmente em áreas rurais, ainda estigmatizava. João via amigos sofrendo bullying, famílias deserdando filhos. Ele se envolvia em grupos de apoio LGBT, mas o medo de exposição o paralisava. E se meu pai descobrir, pensava. Miguel o incentivava a se assumir, mas João via nisso um risco, perda de herança, rejeição total. Numa manifestação pelo orgulho em Lisboa, João hesitava na multidão. Bandeiras arco-íris tremulavam, vozes gritavam por igualdade. Ele segurava a mão de Miguel, coração acelerado. Mas um repórter o fotografou, e a imagem viralizou nas redes. Dias depois, o pai ligou, volta para casa. Precisamos conversar. João sentiu o estômago revirar. Era uma armadilha ou uma chance de reconciliação? João retornou a Coimbra com o coração apertado, Miguel ao seu lado para apoio moral. A casa familiar, com suas paredes de azulejos antigos, parecia menor, mais opressiva. O pai os recebeu na sala de estar, Maria sentada ao fundo como uma sombra. Sente-se, filho, disse o pai, voz grave. João sentou, notando as rugas profundas no rosto do homem que outrora admirara. A conversa começou civilizada, mas logo escalou. Vi a foto. És homossexual? Perguntou o pai. João assentiu, orgulhoso pela primeira vez. Sim, pai. E isso não me torna menos seu filho. Maria explodiu, isso é uma doença. Trouxeste vergonha para esta família devota. O pai a calou, mas seus olhos traíam dúvida. Ele falou de tradição, da igreja, da expectativa de netos. João argumentou com lógica, o amor não escolhe gênero. Por que me punir por algo que não controlo? Miguel interveio, defendendo João, mas Maria o atacou verbalmente, chamando-o de influenciador do mal. A discussão virou caos, com acusações voando. João revelou o abandono na montanha, forçando o pai a confrontar o passado. Vocês me deixaram morrer, gritou. O pai negou responsabilidade, culpando Maria pela ideia, mas admitindo cumplicidade. Estava confuso, filho. Pensava que te ajudaria. João sentiu uma mistura de pena e raiva. Ele saiu dali sem resolução, mas com uma semente de dúvida plantada no pai. De volta a Lisboa, ele e Miguel fortaleceram seu laço, mas o incidente abalou João. Ele começou terapia, explorando traumas profundos, o abandono moldara sua desconfiança, sua relutância em amar abertamente. Anos se passaram. Aos 25 anos, João se formava em Direito, especializando-se em Direitos Humanos. Ele trabalhava num escritório em Porto, defendendo vítimas de discriminação. Miguel, agora professor, o apoiava incondicionalmente. Mas o passado ressurgia quando João recebia um chamado. O pai estava doente, câncer terminal. Maria o contatara, pedindo que voltasse. João hesitou. Por que agora? Perguntou a Miguel. Talvez para perdão, respondeu o companheiro. Em Coimbra, o reencontro foi carregado. O pai, fraco na cama, confessou arrependimentos. Errei, João. O medo me cegou. Aceito-te como és. Lágrimas rolaram. João perdoou, mas Maria observava com rancor. Após a morte do pai, o testamento revelou uma surpresa. João herdava a casa familiar, deserdando Maria parcialmente. Furiosa, ela o confrontou. Isso é injusto. Eu cuidei dele. João rebateu. Você me abandonou. Isso é justiça. Maria, vingativa, espalhava rumores na comunidade conservadora de Coimbra. João era rotulado como perverso, afetando sua carreira. Clientes cancelavam, amigos se afastavam. Ele lutava judicialmente contra a difamação, mas o dano emocional era profundo. Miguel o ancorava, mas tensões surgiam, João se isolava, questionando se valia a pena lutar. Talvez eu deva esconder quem sou, desabafou. Miguel discordou, isso te mataria por dentro. Numa audiência pública sobre direitos LGBT em Lisboa,
João testemunhou sua história. A mídia cobriu, expondo Maria publicamente. Ela contra-atacou em entrevistas, pintando João como ingrato. A sociedade dividia-se, progressistas o apoiavam, conservadores a defendiam. João sentia o peso da exposição, mas também empoderamento. Ele e Miguel casaram-se discretamente, um ato de rebeldia. Mas a traição veio de onde menos esperava. Miguel, sob pressão familiar própria, começou a duvidar. Seus pais, católicos fervorosos, o pressionavam a voltar ao normal. Numa discussão acalorada, Miguel admitiu: às vezes, penso se isso é certo. João sentiu o mundo desabar. Você me ama ou não? Perguntou. Miguel chorou. Amo, mas o custo é alto. A dúvida de Miguel abriu uma fenda no relacionamento. João, já ferido pelo passado, via nisso uma repetição: abandono emocional. Eles se separaram temporariamente, João mudando-se para um apartamento solitário em Lisboa. Noites insones o consumiam, questionando escolhas. Será que o amor gay sempre termina em dor? Pensava. Ele mergulhava no trabalho, defendendo casos semelhantes: um jovem expulso de casa, uma trans discriminada no emprego. Cada vitória era agridoce, e quando suas batalhas. Maria, aproveitando a brecha, contatou Miguel secretamente. Ela o convenceu de que João era tóxico, manipulador. Miguel, confuso, ouviu. Quando João descobriu, a traição o devastou. Como pôde, confrontou Miguel. Ela mentiu sobre tudo. Miguel admitiu o erro, mas o dano estava feito. Eles tentaram reconciliar, mas a confiança se quebrou. João terminou: preciso de alguém que não duvide de nós. Sozinho, João enfrentava a sociedade portuguesa em transição. Em 2020, com a pandemia, o isolamento amplificava suas lutas internas. Ele participava de fóruns online, debatendo moralidade: era certo desafiar tradições familiares por identidade pessoal? Respostas variavam, mas João via nuances: nem todos os conservadores eram vilões, nem todos os progressistas santos. Uma oportunidade surgiu: um cargo em Bruxelas, na UE, focado em direitos LGBT. João aceitou, deixando Portugal para um novo começo. Lá, ele conheceu André, um belga de ascendência portuguesa, também gay. André era aberto, sem traumas profundos. Seu relacionamento começava devagar, com honestidade. João compartilhava sua história, e André o ajudava a curar. O passado não define teu futuro, dizia. Mas o chamado do lar veio novamente. Maria, agora viúva e isolada, sofria um acidente, queda em casa. Hospitalizada, ela pedia por João. Ele retornou a Coimbra, conflituado. No hospital, Maria, frágil, confessou: fiz o que fiz por medo. Meu próprio irmão era gay, e minha família o destruiu. Queria-te salvar. João ouviu, atonito. Era uma revelação: Maria projetava seus traumas nele. Ele a perdoou parcialmente, ajudando em sua recuperação. Mas impôs condições: ela devia se educar sobre LGBT, talvez voluntariar em grupos de apoio. Maria resistia inicialmente, mas a solidão a dobrou. João via nisso uma vitória moral, não vingança, mas transformação. De volta a Bruxelas, seu relacionamento com André florescia. Eles discutiam casamento, a adoção. Mas notícias de Portugal abalavam: um aumento em crimes de ódio contra LGBT, impulsionado por discursos conservadores. João se envolvia remotamente, escrevendo artigos, dando palestras virtuais. Ele questionava: valia sacrificar a paz pessoal pela luta coletiva? Miguel reapareceu, arrependido. Errei, João. Quero tentar de novo. João hesitava, o coração dividido. André o apoiava, mas advertia: não volta ao ciclo de dor. João escolhia André, fechando o capítulo com Miguel educadamente. Era uma decisão dolorosa, mas necessária para crescimento. Em Bruxelas, João construía uma vida estável. Seu trabalho na UE envolvia políticas anti-discriminação, viajando pela Europa. Ele via contrastes: países como Portugal progredindo, mas resistências persistentes. André o ancorava, sua família acolhedora contrastando com a de João.
jantares festivos, aceitação incondicional, era o que João sempre sonhara. Mas o passado não descansava. Maria, em Coimbra, começava a mudar. Ela lia livros sobre orientação sexual, assistia documentários. No e-mail surpreendente, ela admitia, estava errada. Quer fazer as pazes. João respondia cautelosamente, marcando uma visita. Em Portugal, o reencontro foi tenso, mas honesto. Maria compartilhava sua história, o irmão gay, suicidado após rejeição familiar nos anos 80. Vi nele o diabo, como me ensinaram, confessou. João a levava a um evento LGBT em Lisboa. Maria, desconfortável, observava casais felizes, famílias arco-íris. Uma conversa com uma mãe de filho gay a tocou, o amor não muda. Aos poucos, Maria se transformava, voluntariando em uma associação local. João via ironia, a mulher que o abandonara agora defendia direitos que outrora condenara. Contudo, conflitos surgiam. Amigos de João duvidavam da redenção de Maria, ela te machucou demais. André concordava, cuidado com falsas esperanças. João debatia internamente, perdão era fraqueza ou força. Ele optava por cautela, mantendo distância emocional. Uma crise abalou tudo. Em Portugal, um projeto de lei conservador ameaçava reverter direitos LGBT, impulsionado por grupos católicos radicais. João retornava para advogar contra. Em debates televisionados, ele confrontava opositores, expondo hipocrisias. Maria, surpreendentemente, o apoiava publicamente, contando sua jornada em uma entrevista. Meu enteado me ensinou o que é amor verdadeiro, disse. Mas a backlash foi feroz. Ameaças anônimas chegavam, traidores da família tradicional. João e Maria se uniam, fortalecendo laços improváveis. André viajava para apoiá-lo, mas tensões surgiam. Isso te consome, João. João admitia, a luta era viciante, mas exaustiva. Numa manifestação em Porto, violência eclodiu. Policiais dispersavam a multidão, e João foi ferido levemente. No hospital, André o confrontava, escolha, a luta ou nós. João refletia, anos de dor o moldaram em ativista, mas o amor exigia equilíbrio. Ele optava por ambos, reduzindo engajamento para priorizar a vida pessoal. Maria, agora aliada, assumia mais papéis locais. João via nisso redenção coletiva, sociedades mudam através de indivíduos transformados. De volta a Bruxelas, João e André planejavam o futuro. Eles adotavam uma criança, um menino órfão de ascendência africana, batizado de Tiago. A paternidade trazia alegrias novas, mas desafios, educar Tiago sobre diversidade, protegê-lo de preconceitos. João via ecos de sua infância, jurando nunca repetir erros. Notícias de Portugal chegavam, a lei conservadora foi derrotada, graças a mobilizações. Maria enviava fotos de eventos, orgulhosa. João visitava ocasionalmente, construindo uma relação familiar frágil. Mas sombras persistiam, rumores de que Maria usava a história para ganho pessoal. Investigando, João descobria que ela escrevera um livro sobre sua conversão, sem consultá-lo. Furioso, ele a confrontava, isso é exploração. Maria defendia, quero ajudar outros. Mas João via oportunismo. Eles brigavam, revivendo velhas feridas. Você nunca mudou de verdade, acusava. Maria chorava, mudei sim, mas errar é humano. João perdoava novamente, mas impunha limites, nada mais público sem permissão. A vida com André e Tiago era um bálsamo. Férias em Algarve, risadas na praia, momentos de normalidade. Mas João lutava com ansiedade, e se Tiago fosse gay? Ele o educaria para a aceitação, mas temia o mundo cruel. Uma reviravolta veio quando Miguel reapareceu, agora casado com uma mulher, fingindo heterossexualidade. Ele contatava João, confessando infelicidade, escolhia o caminho fácil. João ouvia, mas não se envolvia, cada um paga seu preço. Em uma conferência em Lisboa, João falava sobre escolhas morais. Ele debatia, era certo priorizar felicidade pessoal sobre dever familiar. A plateia dividia-se, e quando dilemas de João. Maria adoecia, Alzheimer precoce. João a visitava, vendo-a esquecer horrores passados.
Ele cuidava dela, pagando o preço da compaixão. André questionava: por que tanto esforço? João respondia: porque o ódio me destruiria mais. Com Maria em um lar de idosos em Coimbra, João refletia sobre ciclos. Ele viajava entre Bruxelas e Portugal, equilibrando família e ativismo. Tiago crescia curioso, perguntando sobre o avô e a avó postiça. João contava versões editadas, ensinando lições de perdão. André propunha casamento oficial, e eles realizavam uma cerimônia em Sintra, com amigos e Maria presente, lúcida o suficiente para sorrir. Era um marco, amor triunfante sobre adversidades. Mas o clímax veio com uma revelação final. Revendo documentos antigos, João descobria que Maria não era apenas cúmplice no abandono, ela o planejara sozinha, mentindo ao pai. Confrontando-a, ela admitia em um momento de clareza: fiz por ciúmes. Queria ser a única mãe. João sentia raiva renovada, mas escolhia a libertação, seu ato me fortaleceu. Obrigado pela lição. Ele publicava sua própria história, um livro anónimo inspirando milhares. Sociedade portuguesa evoluía, com mais aceitação, mas João sabia que a luta continuava. Anos depois, com Tiago adolescente, João olhava para trás, danos irreparáveis, mas crescimento imenso. Ele questionava: em um mundo de preconceitos, é o perdão uma virtude ou uma ilusão que perpetua o ciclo de dor?